Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Eu costumo brincar que quando eu nasci, ao invés de chorar, eu cantei. Eu cresci ouvindo meu pai cantar e tomei gosto por isso, né? Então eu não tenho muita noção de quando começou, não. Desde que eu me entendo por gente, praticamente, eu comecei a cantar. Em 94, quando eu fui admitida na FUNSEC, no final da entrevista, seu Teófilo me disse: tem um projeto em mente, um projeto cultural, e quero contar com você. Aí eu respondi na hora: tô dentro, seja o que for, tô dentro, pode contar comigo. E esta hora chegou em 98, um mega projeto, uma orquestra, músicos, dançarinos, produtores, um sonho, um verdadeiro sonho. Eu me integrei à orquestra já na sua formação, em 98, por onde prossegui por 10 anos consecutivos. Eu tive a honra de ser uma das primeiras solistas da orquestra e por 10 anos seguidos eu segurei este bastão com muito amor e muita dedicação. Eu participava também do conjunto de vozes, posteriormente o Vocal Encanto, que é um dos projetos mais lindos que eu já participei, que fizemos um trabalho muito bacana de deixar saudades. Seu Teófilo contou comigo, sim, quando chegou a hora, e me apresentou pessoas maravilhosas que só me fizeram crescer, né? O Henrique Valadares, que era meu mestre artístico, me ensinou a caminhar pelo palco enquanto eu cantava. A Marisa Pérez, que cuidava de cada detalhe atrás das cortinas, né? O Nestor, que lapidava minhas notas quando a gente fazia o treinamento das músicas antes de levarmos para a orquestra, né? E todos aqueles músicos que começamos juntos e torciam para mim, né? E me olhavam com brilho no olhar quando era minha vez de cantar, e eu sentia que eles vibravam comigo. Essas lembranças são para sempre, de cada um daqueles que a gente dividiu tantos eventos, tantos momentos, né? Tantas apresentações. São lembranças eternas mesmo. Eu fiz alguns solos memoráveis, de ficar mesmo para sempre na memória. Coração de Estudante, Aquarela do Brasil, Uma Casa em Cima ao Mundo, I Have Nothing, que era uma das prediletas. Canções lindas, né? Que tive o privilégio de interpretar. Mas foram verdadeiros desafios e muito aprendizado. Fazer parte da Orquestra Big Band FUNSEC marcou muito a minha vida. Foi um período assim de transformação, na verdade, né? Porque eu entrei como cantora e saí como artista. Então é isso. Mais uma vez eu quero deixar claro que eu entrei como cantora e saí como artista. A Orquestra Big Band FUNSEC transformou minha vida. Fiz muitos amigos, fizemos história. Quero até aproveitar e deixar um grande abraço aos meus queridos que ainda estão lá. E um abraço também para os que eu não tive o prazer de conhecer, mas que sei que continuam levando essa empreitada maravilhosa adiante, né? Um abraço ao Rogério, né, que toma frente hoje na sua maestria, a todos, e que continuem mesmo, continuem fomentando a cultura, levando essa linguagem universal onde quer que vocês vão. Meu grande abraço, o meu muito obrigada. La nostra casa è intima al mondo, la terra girerà lontana più che mai e tu la porterai con me.
Neide Roberto é a quinta filha de uma família de 22 irmãos, filhos de Joaquim Paulo Roberto e Dona Jesuína de Souza Roberto. Ela nasceu na cidade de João Monlevade no dia 24 de março de 1946. Iniciou sua carreira ainda criança, quando aconteciam os programas de calouros, né, que crianças se apresentavam eu acho que pouco depois da construção da igreja São José Operário, o cônego Higino apresentava um programinha para criança, num palanque assim. E ela começou a se destacar ali, ainda menininha, ela ficava toda feliz quando ganhava um prêmio lá, um doce, uma pipoca, alguma coisa assim. E voltava para casa radiante, né? Ariana, muito vaidosa, muito caprichosa, amorosa. Além da grande cantora que Neide Roberto se transformou, uma artista muito respeitada, né? Muito querida em nossa cidade, ela também era uma ótima pessoa, muito honesta, muito generosa, emotiva às vezes, coisas assim, características típicas dos grandes artistas, né? E Neide Roberto foi uma das maiores expressões assim, artísticas que o Brasil pôde testemunhar, né? Eu digo o Brasil porque ela saiu de casa muito nova e se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro. Um irmão mais velho era aviador naquela época, nos anos 50. E ela, como o irmão já era aviador e morava na cidade do Rio de Janeiro, ela tinha esse sonho, essa aspiração do desejo de se tornar uma grande cantora. Ela foi então muito jovem para o Rio de Janeiro. E lá conheceu muitas pessoas assim do meio artístico, né? Ela chegou a ser pastora do grande compositor, parceiro de Noel Rosa, o Heitor dos Prazeres, né? E também cantou nos programas da rádio Marinque Veiga, que era uma rádio muito famosa na época, onde grandes cantores assim famosíssimos, né, passaram por lá, trilharam o caminho pela rádio Marinque Veiga. Também pela rádio Jornal do Comércio, que era uma rádio também que tinha os programas, dava oportunidade para cantores iniciantes. Também na Rádio Nacional do Rio, que era uma rádio que lançava os grandes artistas da época, né? Depois de um certo tempo no Rio de Janeiro, ela se mudou para São Paulo. Era comum as moças daquela época irem para São Paulo, e lá elas chegavam, a primeira oportunidade de trabalho que tinha era de doméstica nas casas, nos apartamentos e tal. E ela foi mais uma dessas que foi doméstica lá, sem problema nenhum, porque era o serviço que ela dominava e era tão agradável, né? Ela gostava. E tinha um lugar para morar, né? Porque ela era doméstica, trabalhava em casas de família e dormia lá. Então tinha onde morar e tinha o que comer. Então era uma garantia natural que as pessoas procurem, e ela procurou. Mas nessa época ela também cantou nos programas de televisão famosos, Silvio Santos, J. Silvestre, Flávio Cavalcante, o Chacrinha, Bolinha, Raul Gil e vários outros, né? Programas assim de alcance nacional mesmo, né? E ela, por ter aquele timbre de voz privilegiado, né? Eu costumo dizer que são muitos os que cantam, bem inclusive. Mas os que cantam, além de cantar bem, que ainda é privilegiado com um timbre de voz diferenciado, como é o caso de Milton Nascimento, Alaide Costa, Nelson Gonçalves, Neide Roberto, assim, Elis Regina, ela é uma das que se destacou pela doçura da sua voz, né? Paralelo a essa época de São Paulo, Rio e São Paulo, ela se apresentava em João Monlevade nos programas da Rádio Cultura. A Rádio Cultura chamava Show de Brotos. E ali surgiram vários talentos, e Neide Roberto com certeza foi a que mais se destacou. E nessa época ela cantava na Rádio Cultura em João Monlevade, mas também viajava para Belo Horizonte, porque a Rádio Inconfidência também tinha um programa de calouros que era um palanque, assim, né? Um cartaz para quem aparecesse lá, abria os caminhos, né? E nessa mesma época a Clara Nunes, grande Clara Nunes, Nelson Ned e outros cantores, Altemar Dutra, cantavam na Rádio Inconfidência. E junto com Neide também, que se apresentava. Como ela era de João Monlevade, ela também convidava esses cantores para virem participar dos programas da Rádio Cultura.
E tem registro disso, tem fotografias. A cantora Clara Nunes já veio várias vezes a João Monlevade, e inclusive ficava hospedada na casa da Neide Roberto, que por acaso era a minha casa, onde eu nasci e cresci também. E Neide Roberto continuou sendo amiga desse pessoal que acabou se tornando famoso, né? Nesse vai e vem entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte, João Monlevade, ela fez amizade com um empresário do meio artístico que chamava-se Wagner Carone. E esse Carone, ela falava sempre nele, e fez uma ponte assim de amizade entre ela e o Sérgio Bittencourt. O Sérgio Bittencourt é o compositor daquela música Naquela Mesa. Ele sentava sempre, essa música muito famosa, que ele fez na ocasião que o pai dele, Jacó do Bandolim, veio a falecer, e ele fez essa música. Como eles ficaram numa amizade muito próxima, ela chegou a relatar com a gente que o Sérgio Bittencourt tinha feito uma música linda em homenagem ao pai dele que tinha falecido. E que ele havia prometido para ela que a música que ela seria lançada no meio artístico assim, nacional, né, seria essa música, Naquela Mesa, que chama a música, muito famosa. Mas a gente acredita que a Elisete Cardoso, né, a grande cantora divina Elisete Cardoso, deve ter escutado essa música e, no melhor assim, dos sentidos, deve ter roubado essa oportunidade dela. Mas ela tem um outro detalhe, que Neide Roberto, no programa Grande Chance, do Flávio Cavalcante, era um programa da TV Tupi, do Rio, e ela foi ganhando as eliminatórias assim, recebendo nota máxima de todos os jurados, e na época era uma coisa muito difícil, eu costumo dizer que assim, era do nível do The Voice, olha lá se não era mais, né? E ela foi ganhando de todo mundo mesmo. Inclusive eliminou grandes cantores que depois apareceram, como ela infelizmente não apareceu. Como é o caso de Emílio Santiago, Gessé, Sandra de Sá, uma cantora de nome Márcia, que acabou gravando bossa nova, assim, músicas de Vinícius de Moraes. E Neide, no dia da grande finalíssima, ela não compareceu. Ela ficou frustrada para sempre com isso, porque, segundo ela não recebeu o apoio que merecia, né? Não teve como comprar um vestido para representar, e ela, como era muito vaidosa, preferiu não ir daquela vez, e outra chance não teve mais. Outra chance que eu digo que não teve mais nesse porte, né, de nível nacional, através da grande mídia televisiva, né? Mas ela não se abateu, não. Ela continuou cantando, voltou para João Monlevade, onde ela ela ingressou no serviço público municipal, trabalhou muitos anos na prefeitura, chegou inclusive até se aposentar. Mas nesse meio tempo apareceu na vida de Neide Roberto a grande orquestra da FUNSEC. Isso foi como se tivesse tirado Neide assim do fundo de um poço e a trazido assim para a superfície, né, para voar alto do jeito que ela merecia. Mas logo no início, eu não me lembro exatamente, parece que no início dos anos 80, 86 se não me engano, foi cantando junto com um grupo reduzido, ainda não era, eu acho que a orquestra total da FUNSEC, mas num espaço cultural que chamava Campo do Flamengo. Ela sofreu um desmaio, ela teve um aneurisma cerebral e caiu no palco, sabe? Ela ficou internada depois de muito tempo, fez uma longa cirurgia. A gente achava que ela não fosse sobreviver. Mas a Neide era muito forte, né? Sobreviveu, se recuperou da cirurgia, fez todo o tratamento e, graças a Deus, ficou sem nenhuma sequela. Aliás, eu brincava com ela que ela voltou cantando muito melhor. E felizmente isso aconteceu na vida dela a tempo que ela pudesse aproveitar, né? E aí foi um outro patamar, assim, foi um outro nível de apresentação, tudo uma produção muito grande, né? Um suporte artístico ali, todo a logística de shows, né? De viagens. E isso deu a Neide Roberto assim o oxigênio, o estímulo que ela precisava para seguir cantando. E a gente sempre conversava, ela era uma pessoa muito entusiasmada, ela mandava fazer os seus vestidos, né, de acordo com o que a ocasião, sempre muito chique, muito bacana, uma produção muito grande, exigia. E ela, assim, ela ganhou décadas de vidas a partir do momento que a Orquestra da FUNSEC deu a ela a oportunidade de se apresentar. Porque era, a partir daí, uma coisa do nível que ela tinha mesmo, né, uma coisa grandiosa, com grandes produções. E ela faleceu e foi
seguindo o seu caminho, dizendo que a felicidade da vida dela era cantar na orquestra da FUNSEC, onde ela foi muito valorizada, muito respeitada e muito querida também. E assim foram longos anos de sucesso, né? Longos anos de muita alegria, de muita consideração. Ela fez muitas amizades, reencontrou grandes amigos, músicos que fazem parte da FUNSEC, que no tempo dela estavam assim no seu melhor, né? As viagens ela sempre contava com muita satisfação. Foi um presente que o destino, né, a natureza, que Deus, que ela acreditava tanto, como eu acredito, deu a ela assim uma vida muito difícil, mas que foi melhorando e acabou recebendo o brinde final, assim, a cereja do bolo da vida de Neide Roberto, foi a orquestra da FUNSEC. Eu, como sobrinho, amigo dela, testemunha dessa carreira, dessa luta que ela travou em busca do sucesso, sem nunca ter se entregado assim ao que é mais fácil, foi sempre muito difícil. Eu quero deixar aqui de público o agradecimento pela FUNSEC, por todos os diretores que por lá passaram, pela orquestra, mesmo a escola, e que deram a ela a oportunidade de encerrar com chave de ouro a passagem artística dela por aqui. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui relatando coisas tão importantes para ela e para nós também. Valeu! Eu comecei a ter contato com a música aos 3 anos de idade, quando a minha mãe levava a minha irmã para coroar Nossa Senhora de Fátima. E aí ela começou a perceber que eu sabia todas as músicas de cor, que eu gostava de cantar, mesmo sem saber as letras, com os 3 aninhos, né? E aí ela começou a me levar para coroar Nossa Senhora de Fátima. Eu coroei durante 10 anos. Junto a essa experiência, eu tive a oportunidade de cantar nos corais de igreja e participava também no ensino fundamental das apresentações musicais nas escolas que eu estudei. No ensino médio eu fui para o Centec, que é onde funcionava a FUNSEC, né? E por lá eu fiz o ensino médio todo e cantei no coral juvenil Arte e Expressão, regido na época pelo maestro André. Um tempinho depois, aos 19 anos, eu entrei no octeto em canto, regido pelo Lauzinho, pelo músico Lauzinho, maestro Lauzinho. E depois também, aos 19 anos, tive a oportunidade de ingressar na orquestra, ficando lá mais ou menos uns 2, 3 anos. No finalzinho, no último ano meu na orquestra, o maestro Rogério passou a ser o novo maestro da orquestra. Foi aí que eu tive a ideia, que ele me deu a ideia de ir para Viçosa estudar na Universidade Federal. Então eu saí de João Molevade, me mudei para Viçosa e entrei no coral da Universidade Federal, porque eu ingressei na UFV como estudante não vinculado até conseguir passar na prova. Assim que eu passei, eu continuei no coral, permaneci nesse coral por 7 anos, também sob a regência do Rogério. E criei, junto com mais 2 músicos, 2 cantores do coral, um trio chamado Trio Lútica, que existe há 10 anos já, né, com meu companheiro e um amigo nosso, que é o Tim Gouveia. E cantei em barzinho, cantei em casamento, participei de festivais, tudo isso morando em Viçosa, né? E no meio do curso de pedagogia, eu comecei a fazer um trabalho como estagiária, com oficinas de aprendizagem e música para pessoas com transtorno mental, um serviço de saúde mental dentro da Universidade Federal de Viçosa. Foi aí que eu descobri que existia um campo que unia terapia e música, que é a musicoterapia. Gostei tanto da área que escrevi o meu TCC a respeito disso, fazendo uma junção com a pedagogia, né? Link com a pedagogia, que era o meu campo de formação. E anos depois, consegui ter essa oportunidade de me formar em musicoterapia. Ingressei no curso em 2019 e terminei em fevereiro desse ano. E aí eu trabalho com a musicoterapia vibroacústica, que é a utilização de instrumentos como a mesa lira, tubos sonoros, o gongo e outros instrumentos. Então eu descobri essa potencialidade de trabalhar com a música de uma forma terapêutica,
Então, o cantar, para mim, ele ainda é de forma artística, né? Eu continuo cantando com o trio Lúdica em apresentações, mas também tem essa possibilidade de utilizar o cantar, a própria voz, como instrumento terapêutico. Tanto a minha voz, eu canto para as pessoas que eu atendo, e também estimulo para que as pessoas descubram a sua voz também como potencializadora do processo de autocura. Então, assim, a Big Band, para mim, ela faz parte da minha trajetória musical. Foram 3 anos de muito aprendizado, né? Eu era uma adolescente ainda, no meio de tantos músicos profissionais, então isso me fez aprender muita coisa com as pessoas que eu convivi. Tenho uma enorme gratidão por essa experiência, por essa oportunidade, que com certeza tem feito e fez muita diferença na minha trajetória, nas minhas escolhas profissionais. Então é isso, a Big Band só somou, foram aprendizados maravilhosos. Agradeço muito a Rogério e a todos os músicos que eu tive a oportunidade de conviver, de aprender cada vez mais. E desejo que a orquestra seja eterna, dure muitos anos, tenha muitos anos de vida, que todos os músicos também tenham muitas alegrias em suas atividades profissionais. E é isso, muita gratidão a tudo e até uma próxima. See that you are part for everything deep progress. Won't you open up your eyes? Bom, quando é que eu comecei na música? Eu acho que desde sempre eu tenho uma certeza de que a arte estaria presente na minha vida desde muito cedo. E eu acho que parte disso se deve a uma ancestralidade que assegurou muito esse contato muito aprofundado com as artes de modo geral. Então eu tenho a minha ascendência paterna e materna traz atores, cantores, musicistas, artistas plásticos. Então isso está, de certa forma, no meu DNA, né, no DNA da minha família, tanto paterna quanto materna, e aí acaba sendo algo inevitável. Isso não quer dizer que todos da minha família tenham seguido a carreira artística, mas todos têm um contato muito forte com a arte. Isso é fato. Então, a lembrança que eu tenho, fora essa ancestralidade, a lembrança e a impressão que eu tenho é que sempre foi muito orgânico para mim lidar com a música. Desde muito nova, desde pequena, eu amava ficar perto do meu pai, da minha mãe, aos finais de semana, porque no caso do meu pai, ele estava de folga do trabalho. E aos finais de semana era o dia de escutar na vitrola Roberto Carlos, Johnny Mathis, Frank Sinatra e tantos outros, né? A casa sempre respirou música. Fora os clássicos, né? Papai sempre também gostou de ouvir muitas músicas tocadas ao piano, né? Então isso era muito, muito comum para mim. Pois então, como eu cheguei na Big Band? Na verdade, a Big Band chegou até mim através do Emerson Oliveira, que é pianista, um parceiraço. E em 2018, no primeiro semestre de 2018, o Emerson me convidou para fazer algumas apresentações pontuais em Monlevade. Um trio, né? Éramos um trio, eu, o Ivan Virgílio e o Emerson. E fizemos algumas apresentações já com a chancela da FUNSEC. E passado um tempo, a Lívia, que é a produtora executiva, né, da Big Band, entra em contato comigo e eu me lembro que isso foi em 2018, eu fico na dúvida se foi em julho, mas eu lembro que foi numa terça-feira, eu estava tocando num estabelecimento, e aí no intervalo do show toca o meu telefone, eu vou atender a Lívia falando que havia conversado junto à coordenação da Big Band e gostaria de contar com a minha presença no quadro de musicistas. Mas aquilo foi
presente, né? Eu passei o restante da noite tendo um trabalho danado para tirar o sorriso do rosto. Trabalho nada. Eu estava feliz pra caramba. E desde então é só soma. A Big Band é uma família plural, composta por artistas amadores e profissionais, e é justamente por ser tão heterogênea que ela é tão rica. Ela ganha um colorido ímpar, né, por ter gente de todas as idades ali dentro. Tem a turminha mais nova, tem a melhor idade, a turma da melhor idade. Eu fui muito bem recebida na Big Band, extremamente bem recebida. O time de mulheres é pequeno, né? A maioria é masculina, mas todos me tratam com muito carinho, com muito cuidado, e isso faz toda a diferença, toda. Eu me sinto muito acolhida e muito valorizada.